Estamos aqui de volta com mais uma edição de Pílulas do Direito Previdenciário. Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o porquê que muitas vezes um processo pode demorar muito. Algumas pessoas, quando requerem um benefício junto ao INSS, têm um benefício concedido rapidamente, enquanto outras, muitas vezes, não têm essa mesma sorte, o benefício acaba demorando muito. Primeiro que atualmente o INSS não avalia o benefício previdenciário no local que você requereu o benefício. Muitas vezes você requer o benefício numa cidade, por exemplo, na região sul, e o teu benefício vai ser concedido por um funcionário do INSS no Nordeste, no Norte. Não existe mais aquela avaliação de você pedir o benefício em uma localidade e esse benefício ser analisado ali. E as avaliações e o entendimento dentro da própria agência do INSS, ele é divergente, tá? Então, muitas vezes um benefício que determinado período foi reconhecido, em um outro processo, com o mesmo pedido, pode não ser reconhecido. Então, quando você tem um indeferimento de um benefício previdenciário, você pode entrar com um recurso administrativo ou com uma ação judicial. Quando você entra com uma ação judicial, a gente tem uma decisão em primeiro grau, em primeira instância, que cabe recurso em caso de derrota de uma das partes. Então, por exemplo, se você ainda que entre com uma ação judicial tem uma decisão em primeira instância favorável, o INSS pode recorrer dessa decisão e você então vai ter uma decisão em segunda instância. E muitas vezes essas decisões demoram, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. E muitas vezes o segurado, de uma forma muito indignada, diz: por que o meu processo demora tanto? Meu processo está parado no tribunal lá faz 2 anos, meu advogado não está fazendo nada. Por que isso muitas vezes acontece? Pessoal, quando o processo chega no tribunal, existe uma infinidade de processos para ser julgado ainda no tribunal. Então, às vezes o dono do processo, ele imagina que o processo dele chegou, ele já poderia ser julgado. Mas às vezes o juiz que está disponível para julgar o seu processo, ele talvez, vou dar um exemplo aqui fictício, ele tem lá 5.000 processos na frente do teu para julgar. Então é como se o teu processo chegasse numa fila. Então todos aqueles processos que já estão lá devem ser julgados até que chegue a vez do teu processo e o teu processo então vai ser julgado. Então esse é um exemplo do porquê que um processo pode demorar tanto. Outra situação que é muito comum, às vezes 2 pessoas entram com um pedido de aposentadoria no mesmo momento e estão pedindo às vezes a mesma coisa. Imagine um casal que trabalharam numa fazenda e os 2 estão pedindo tempo rural. Pode ser que um processo termine anos primeiro que o outro. Por quê? Pode ser que o advogado do INSS não recorreu, pode ser que caiu numa vara onde os processos estão mais adiantados, o acúmulo de serviço está um pouquinho menor. Então existe uma variedade muito grande de fatores que podem fazer com que um processo ande rápido ou que um processo acabe demorando mais para ter o seu resultado final almejado.